Eu tenho dito sempre que o orador tem que falar em pé para ser visto, tem que falar alto para ser ouvido, tem que falar claro para ser entendido e falar pouco para ser aplaudido. Já perceberam que esta é a parte difícil. O advogado escreve um trabalho difícil, laudo, e depois ele titula sumário. É uma satisfação poder falar com vocês nesta tarde. E eu vou abreviar um pouco a minha fala, porque já pegamos aí com um pouco de atraso, vamos tentar ajudar a compensar esse atraso. Normalmente eu falo 3 horas e 15 minutos, hoje, em homenagem a isto, não mais do que 2 horas e 55 minutos. Se alguém quiser depois tomar conhecimento de mais alguma coisa dentro desse campo sobre que eu vou discorrer, poderá visitar o site www.jboliveira.com.br www.jboliveira.com.br. Ali também divulgamos eventos, cursos, palestras, e assim poderão acompanhar esse trabalho que vimos fazendo há muito tempo no campo da comunicação oral, da oratória. O nosso tema é comunicação jurídica eficaz. E para que nos posicionemos todos em uma mesma base, vamos dizer o que devemos entender por esses temas um a um. Notem que eu disse por esses temas um a um e não por cada um desses temas, porque aí já estaríamos agredindo a gramática com um cacófato. Muito comum, por cada. Devemos sempre projetar a nossa imaginação, a nossa mente, a nossa inteligência à frente da nossa boca, porque depois que tivermos falado é tarde. Então, vamos ver o que entendemos um a um destes termos tomados para o título. Comunicação jurídica eficaz. A língua portuguesa, na sua imensa riqueza, apresenta vocábulos que nós tomamos como sendo sinônimos e não são. O próprio dicionário, muitas vezes, os apresenta como tais. Por exemplo, olhar e ver. É a mesma coisa, olhar e ver. Será que é? Não. Muitas vezes olhamos e não vemos. Nem as horas. Você acaba de olhar no relógio e perguntam que horas são. Você vai olhar de novo. Dá a impressão que a primeira olhada é só para você. Para efeito público tem que olhar de novo. Nesse campo de olhar e ver, as mulheres levam uma vantagem extraordinária. Porque elas são capazes de ver sem olhar. E nós, mesmo olhando, não conseguimos ver. Dizem que há uma razão que remonta ao início da espécie humana, quando o homem, o troglodita, o homem das cavernas, tinha como principal missão alimentar e preservar a sua família, a sua prole. E ele desenvolveu um tipo de olhar como que em canal, é profundo, mas localizado. Ele precisa olhar um setor de cada vez. Isso para que ele pudesse ver ao longe o perigo, a caça, e com isso desempenhar a sua função de provedor. A mulher ficava na caverna e cuidava de tudo na caverna, inclusive da prole. E criança sempre foi criança, desde o tempo da pré-história. E ela desenvolveu um tipo de olhar chamado periférico. Ela consegue, doutor, ver até 90 graus de cada lado, sem mover a cabeça. São 180 graus. Já viram o que acontece numa festa? Os dois estão conversando frente a frente, e aí ela diz assim:
olha quem chegou. Já fizeram isso? Aí o homem olha e leva um cutucão. Não é para olhar assim. Aí ele fica mais atrapalhado ainda. Porque a nossa linguagem, a linguagem masculina, é uma linguagem muito objetiva. Uma linguagem até dura, literal. A linguagem feminina é mais figurada. Assim, quando ela diz, olhe, tem nada a ver com o imperativo afirmativo do verbo olhar, volte os olhos para. Não, não é imperativo, nem afirmativo, nem verbo é. É uma mera interjeição, uma exclamação do tipo, imagine, puxa, caramba. E quando ela fala, imagine, você não tem que imaginar nada. Quando ela fala, puxa, você não tem que puxar nada. Quando ela fala, olhe, você não tem que olhar nada. Fique firme. Apenas amplie a capacidade auditiva. Porque ela está apenas avisando que vai falar. Coisa que ela não gosta muito de fazer. Mas ela vai falar. Pois é. Algumas já corrigiram a maneira de falar. Dizem assim, não olhe agora. Mas, pois bem, olhar e ver são verbos diferentes. Ao longo do tempo, o que aconteceu foi que o homem continuou com esse modo de olhar setorial, localizado, e a mulher com a forma ampla de ver. É interessante que isso se juntou à nossa formação genética, aos cromossomos, naquilo que se chama atavismo, e hoje, em pleno século XXI, o homem ainda tem, quando sente um ambiente que lhe lembra aquele passado remoto, ele tem a tendência de olhar muito. Por exemplo, numa praia, aquele lugar amplo, aberto, ele olha para um lado, olha para outro, a mulher não entende, não sabe que isso é atavismo, que está impregnado na sua herança genética, e começa a cutucar, a beliscar, a brigar com o pobre do homem, que nada mais está fazendo que obedecer a um mandamento genético. Ele não está com nenhuma outra intenção, ele está apenas procurando ver o perigo ou a caça, nada mais do que isso. Então os cavalheiros anotem aí, que isso se chama atavismo. Quando ela brigar, não, é atavismo, olha aqui, é uma herança genética, independe da minha vontade. Não é assim? Querem outra de festa? Eles saem dessa mesma festa. Depois de uns 5 minutos, ele percebe que ela está estranhamente calada. Mulher calada por mais de 3 minutos é problema. E aí ele pergunta, o que foi que houve? O que aconteceu? E ela diz, nada. Ele sabe que ela quis dizer que aconteceu alguma coisa. E diz, mas o que houve? O que aconteceu? Onde foi? E ela diz, não aconteceu nada. Aconteceu. E aí ele pergunta, foi lá na festa? Não, senhor, não foi. Foi na festa. Foi. E aí ele ainda faz uma pergunta mais inocente. Foi comigo? Não, não foi com o senhor. Alguma dúvida de que tenha sido com ele? E aí ele diz, mas diga, o que foi que aconteceu? E ela diz, eu não quero falar sobre o assunto. Significa que ela quer falar sobre o assunto. Tanto que se ele calar, ela vai voltar ao assunto. Aí ele diz, por favor, diga, o que foi que houve? E aí vem aquela célebre frase, dita por ela, mas por nenhuma das mulheres que estão presentes neste local, tanto que nenhum dos cavalheiros que aqui estão
ouviram jamais essa frase, mas ela diz assim: já que o senhor está se fazendo de besta, nunca disseram isso, né? Nunca. Eu vou falar. E aí, expectativa total, ela cruza os bracinhos assim na frente do peito, lança o olhar 328 e diz: aquela perua lá na festa, se jogando para cima do senhor e o senhor gostando. E aí ele fala: qual? É isto. Porque homem é muito ingênuo. Se duvida, eu vou perguntar para os que aqui estão. Ele não percebe essas sutilezas. E aí ela diz assim: todo mundo na festa percebeu, menos o senhor. O que ela quis dizer foi: todas as mulheres que estavam na festa perceberam. E é uma grande verdade. Como a mulher percebe aquilo que é imperceptível aos nossos olhos masculinos? Como ela percebe? Pois bem, esta pureza masculina deriva dessa nossa simplicidade de não olhar com profundidade, com espírito pesquisador. Há outras coisas. Se você diz a um homem que algo é azul, está dito, é azul. Ou é verde, é verde. Acabou, não precisa mais nada. Diga para uma mulher azul. Ela vai dizer: azul o quê? Azul royal, azul turquesa, azul celeste. Se você falar verde para o homem, basta, é verde. Para ela, não. Verde água, verde bandeira, verde azeitona, verde garrafa. E por aí, verde abacate, você não sabe se é a parte de fora ou de dentro do abacate. Aí você tem que perguntar mais abacate por fora ou por dentro? Não é assim? Há uma razão também científica para isto. É que aqui, nos nossos olhos, entre a frente dos olhos e o fundo dos olhos, nós temos alguma coisa ao redor de 120 milhões de células em forma de bastão. São responsáveis pela visão em branco e preto. E alguma coisa da ordem de 7 milhões de células em forma de cone, que são responsáveis pela visão em cores. Ocorre que estas células em forma de cone estão diretamente ligadas ao cromossomo X. Pronto. O homem é XY, a mulher é XX. Ela já tem esse privilégio de ter o dobro da percepção da acuidade quanto às cores. Por isso, só uma mulher, para saber a diferença entre Havana, bege, areia, castor, barbante. Para nós é um negócio meio amarelado. É meio amarelo. Ela: não, mas eu não pedi essa cor, eu pedi castor. Essa aqui não é castor. Dito isto, nós estamos falando a respeito das sutilezas da comunicação, que é algo muito mais amplo do que meramente a utilização de palavras, porque vai além das meras palavras. Há, então, nesse conjunto de palavras da língua portuguesa, duas outras que parecem sinônimas e não são: eficiente e eficaz. De eficiência e de eficácia. Eficiente é fazer o que deve ser feito. Quando fazemos aquilo que esperam que nós façamos, fomos eficientes. Diariamente nessa cidade, de quase 11 milhões de habitantes, pessoas saem de sua casa, tomam a condução, vão até onde trabalham, marcam a sua presença, ficam até o final do expediente, marcam a presença e saem. Foram eficientes, estavam lá. Terão sido eficazes. Eficácia é fazer bem feito o que deve ser feito. É colocar qualidade naquilo que se faz.
é obter resultado naquilo que se faz. Quando falamos em comunicação jurídica eficaz, nós nos referimos àquela comunicação jurídica que produz resultados, que traz efeitos, e não uma comunicação meramente supérflua, solta, que não leva a nada. Isto é eficaz. Comunicação, segundo o dicionário Aurélio, é a ação de comunicar ou comunicar-se. É você estabelecer contato através da comunicação com os seus semelhantes. Isto é comunicação. Nós nos comunicamos normalmente com as palavras. Mas só com as palavras é que nós podemos nos comunicar? Vocês acabam, você principalmente, de demonstrar isso. Isto aqui é uma comunicação. 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 Podemos comunicar-nos sem uso de palavras. Mas para nós, operadores do direito, a palavra é um instrumento por excelência. Tanto falando quanto escrevendo é a nossa ferramenta de trabalho. E ela deve ser usada eficazmente. Ela tem que produzir resultados. Eficaz, comunicação e jurídica. A comunicação jurídica. Alguns prefeririam dizer comunicação forense, porque jurídica é alguma coisa muito comum. Forense não. Forense tem um ar de nobreza. Há diferença. A comunicação forense é aquela que o advogado utiliza no foro, junto a outros operadores do direito, na defesa dos direitos do seu cliente, do seu constituinte. Mas para que o advogado defenda o direito do cliente, qual é a condição indispensável? Ou como dizemos nós, a conditio sine qua non. Qual é essa condição? Alguns estão pensando procuração. Mas nós podemos pedir a procuração, para juntar a procuração a posteriori. Não é essencial. Conhecimento, sim. Domínio do conhecimento jurídico, sim. Mas antes de tudo isso, para que o advogado defenda o cliente no foro, o que ele precisa? É algo que preocupou alguns que estavam aqui no trabalho anterior. Para que ele possa defender o seu cliente no foro, ele precisa ter cliente. E aí a coisa pega. Principalmente considerando que no estado de São Paulo temos para mais de 200 mil advogados inscritos. Não é fácil. Conseguir um cliente não é fácil. Quando nós estamos no foro, usamos a linguagem forense, porque estamos nos dirigindo a outros operadores do direito que dominam a mesma linguagem, o mesmo jargão. Não precisamos explicitar. Falamos 121, todo mundo sabe o que é. Falamos 171, também sabe o que é. Não precisamos explicitar. Usamos alguns termos que também eles sabem. Mas será esta a linguagem eficaz para o leigo? O cidadão que procura o advogado e diz: doutor, eu estou aí para fazer uma transação imobiliária, estou querendo vender aí um imóvelzinho que eu tenho, o senhor poderia me ajudar? Sim, mas o senhor tem outorga uxória? Eu acho que eu já tive isso aí, mas sarei. Tô bom. Outorga uxória, o nomezinho encardido. Não poderia falar
autorização da esposa. Mas outorga uxória soa melhor, né? Outorga uxória. Depois vem aquelas outras conversas. Presunção juret de jure. Presunção juris tantum. Que gostoso, né? Presunção juris tantum. Olha que delícia. Mas o senhor adquiriu, pagou. Não, eu acertei lá um negócio que estava lá com outro, eu continuei. Ah, então o senhor é enfiteuta? Não, eu sou corintiano, que nem o Durso. O senhor teria que recolher taxa de laudêmio. Laudêmio. Imagine que ele chegue e diga, doutor, é o seguinte, meu filho e minha nora morreram num acidente, morreram no mesmo acidente. E não deixaram filhos. E já me disseram que quando isso acontece, quem vai herdar são os pais, né? Vocação hereditária. Aliás, numa prova da OAB, respondendo à pergunta, o que é vocação hereditária? A resposta foi primorosa. É o fato de o filho seguir a mesma profissão do pai. E ainda botou uma observação, ou seja, filho de peixe é peixinho. Tudo bem. Para que estabeleçamos a legítima na vocação hereditária, uma vez que não há descendentes, temos que ir aos ascendentes. E aí, temos que estabelecer alguns critérios prima facie. Primeiro, quem terá sido o cônjuge superstite, uma vez que houve a comoriência? E aí, recorreremos à cronotanactognose. Ah, sim, senhor. Claro que nós, que operamos esse campo, sabemos que o fato de haver morte simultânea se chama comoriência. Mas sabemos também que não terá havido exatamente no mesmo instante a partida de ambos. Um terá precedido o outro por milésimos de segundos que seja. Quem manda ter pressa? E aí, o cônjuge que sobreviveu, ou seja, o cônjuge superstite, ou palavrinha, terá sido herdeiro do cônjuge que partiu primeiro. É o cônjuge, homem ou mulher. E não como se lê de vez em quando aí a cônjuge. Eu cheguei a ler numa peça e me foi fornecida num curso que eu ministrei no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, alguém se referindo à juíza como a juíza Aquá. Claro. Tem o juiz Aquá, por que não tem a juíza Aquá? Estão rindo? Eu fazia uma audiência. Era uma ação de alimentos. Eu era pela mulher, sempre fui pela mulher. Também acho. E o colega ex-adverso, claro, defendia o homem. E o juiz perguntou a ele, doutor, quanto ganha o seu cliente? Ele se virou para o juiz e disse, bom, aí varia. Eu olhei para o lado, uns quadros que nem havia, e o juiz olhando para mim, eu fazendo de conta que estava ausente. Não sei de nada, aliás, esse não sei de nada é alguma coisa que nos salva em algumas situações. Pois bem, a questão de uma colocação com terminologia forense não nos ajuda, atrapalha. Cronotanatognose é palavrão, em todos os sentidos. Nós sabemos que vem do grego cronos, tempo, thanatos, morte, gnose, conhecimento. Conhecimento, determinação do instante da morte. E aí temos a informação exata de quem sucedeu a quem naquele momento fatal.
Mas essa é a linguagem que devemos usar? Não. Essa é a linguagem forense. Reservamos-la para o foro, nada mais. Fora dali, temos que usar a linguagem jurídica. E o que é esta linguagem jurídica? É aquela em que o advogado revela o suporte jurídico para a pretensão do seu pretenso cliente. Em que se lastreia a sua pretensão, em que se fundamenta, quais os elementos necessários para prosperar a ação, o que poderá acontecer ao longo da ação, nas esferas diversas pelas quais ela pode transitar, o que será necessário trazer, carrear, para respaldar a pretensão. Estamos falando, então, sobre assuntos jurídicos, suporte jurídico, mas de uma maneira clara, que a pessoa percebe, conhece, entende a situação. Isto é comunicação jurídica, e aí ela será eficaz. E a comunicação, de qualquer natureza, ela pode se dar em dois campos. A comunicação gráfica, escrita, e a comunicação oral. Mas oral por quê? É que aquela é feita na hora? Por isso oral, oral feita na hora. Esta é uma demonstração do que eu chamo de analogia burra. E eu tenho visto aí algumas demonstrações. A somatória dos problemas. Somatória, doutor? Não. Não existe o vocábulo somatória. Vá ao dicionário. E você vai ver que só existe o verbete somatório. Consulte o dicionário. Dicionário? Pai dos burros? Melhor do que ser órfão. Vá ao pai dos burros. Ele vai dizer que tipo de palavra é aquela, se é um substantivo, se é um adjetivo, se é um advérbio. Se for advérbio, não varia. Por isso hoje há menos gente aqui do que ontem. Vai dizer se é um verbo, que tipo de verbo é este. Enfim, vá ao dicionário e vai ver no caso que a palavra é somatório. E por que falam somatória? Analogia burra. A soma, logo a somatória. Não é assim? Pois é, por aí vamos. Comunicação oral, segundo um ex-presidente de um respeitável time de futebol, cujo nome não preciso declinar, localizado na Avenida Marginal, sem número. Segundo ele, deveria ser comunicação bocal. Se é pela boca, é bocal. E por que oral? Se a intimidade permitisse, ela não permite, eu iria lembrar a pergunta que fizeram a um cidadão de um dos países da Península Ibérica. A Península Ibérica tem apenas 2 países, Portugal e Espanha. Ele não era da Espanha. Eu tomo esse cuidado, ou melhor, como dizem os nossos colegas juristas, eu ajo ad cautelam, bonito, né? Porque vá que exista aí alguém daquele país. Daqui a 2 dias ele vai ficar danado da vida comigo. Mas até lá, perguntaram a esse senhor da Península Ibérica: o senhor prefere sexo oral ou anal? Ele disse: oral, oral, evidente, evidente. Por quê? Porque anal é de ano em ano e oral é de hora em hora. Analogia.
Eu não posso perder a oportunidade para lembrar que vivemos na economia global e alguma coisa que acontece num país pode projetar seus efeitos em outro país totalmente diferente, distinto e distante. Por exemplo, a campanha para a diminuição do número de filhos, implantada lá na China, acabou tendo resultados práticos nesse país da Península Ibérica. Porque a campanha dizia, de cada 5 crianças que nascem no mundo, uma é chinesa. Eles passaram a ter apenas 4 filhos. Você já pensou como é que eu vou fazer para explicar um filho chinês? Então paramos aqui no 4 e não corremos esse risco. Pá. Voltemos lá à comunicação oral. Tanto na comunicação falada, oral, e vem do latim os, oris, que significa boca, quanto na comunicação escrita, 2 cuidados nós temos de levar em consideração. É que os formadores desta comunicação são apenas 2. Conteúdo e forma. Conteúdo é aquilo que eu tenho de dizer. E como diria um vereador da minha terra, haja o que hajar. Isso é o conteúdo. É o que eu tenho de transmitir. E forma é a maneira como vou fazê-lo. Às vezes o conteúdo é muito bom, mas a forma coloca-o em uma situação de não aproveitamento. O conteúdo é importante, mas a forma também é. E em alguns casos a forma é mais importante do que o conteúdo. Porque a forma é que vai fazer com que você seja atraído para o conteúdo. Se a forma for desagradável, deselegante, desinteressante, você não tomará conhecimento do conteúdo. Conteúdo e forma. E nós geralmente falamos mais na comunicação oral. Porque é mais fácil de ser exercitada. Para escrever, temos que ter muito mais atenção. Diziam os latinos, verba volant, scripta manet. As palavras faladas voam. E se algum erro foi cometido, daqui a pouco ele está esquecido. Mas a comunicação escrita, a palavra escrita permanece. E o erro será cobrado ao longo do tempo, por séculos afora. Por isso, devemos ter muito cuidado com a forma. E para a forma nós usamos a língua portuguesa. Última flor do Lácio, inculta e bela. Como é bela a nossa língua. Como tem situações, condições, elementos, fatores, insumos gramaticais que lhe são peculiares, próprios, e nenhuma outra língua tem. A nossa palavra saudade. Só nós. Lembrança, remembrance, não é a mesma coisa. Há coisas de que nós temos lembrança, mas nenhuma saudade. Porque saudade envolve alguma coisa gostosa. A saudade envolve nostalgia. Toca a alma quando você fala em saudade. Assim como o luar também tem esse fator. Trabalhar bem esses elementos. Trabalhar bem a língua portuguesa, escrevendo ou falando, é uma forma, é uma maneira de tornar eficaz a nossa comunicação. E a oratória, que é a técnica da comunicação oral, da comunicação falada, é o somatório de apenas 2 fatores. Um se chama eloquência, que é verbosidade, que é fluência verbal, que é esta capacidade de encadear uma palavra às outras numa sequência ininterrupta. O nosso presidente, Luiz Flávio Borges Durso, é de uma eloquência invejável, porque as palavras fluem.
Elas estão em fila, prontinhas para serem usadas. E além daquelas que estão na fila, ainda há outras no banco de reservas. Como é bonito ouvirmos alguém eloquente, que não precisa se apoiar nas muletas verbais. As muletas. Né? E quando começa uma sucessão de né, não há mané que aguente. Né? Tá, parece uma metralhadora. Tá. É bem verdade que nós, operadores do direito, não recorremos a estas formas reles de apoio verbal. Nós temos processos mais quintessenciados. Nós usamos, por exemplo, digamos assim. Então, e aí faltou alguma coisa, digamos assim, e estamos procurando palavra. Ou então, e por assim dizer. E por assim dizer, e lá vamos nós para as muletas verbais. Eloquência dispensa muleta verbal, porque as palavras ali estão para alimentar a sua boca, para alimentar o seu aparelho fonador. Eloquência. Quantidade de palavras. E o outro elemento se chama retórica, que é a arte de conduzir as palavras. Não bastam as palavras. Elas têm que ser conduzidas. Para quê? Para atingir ouvidos. Porque há pessoas que falam e ninguém as ouve. Ninguém as ouve. Na minha universidade, quando a aula era do professor Pilha Fraca, era um desastre. Porque era difícil ouvirmos o que o Pilha Fraca estava dizendo. Mas basta atingir os ouvidos? Basta? Não. Ouvido não tem nenhum poder decisório. Ouvido não decide nada. Ouvido apenas capta o som. E por falar em falar, lembrei-me de algo que ouvi não há muito tempo, que me impressionou muito. Uma alta figura do nosso cenário político, cujo nome não vou declinar. Melhor eu contar o milagre sem definir o santo. Mas em um pronunciamento, ele disse, foi no Rio de Janeiro, Deus. Não sei porquê, de repente fiquei rouco. Deus, companheiros, me deu 2 orelhas. Uma para ouvir aplausos e outra para ouvir... O que ele falou? Vaias. Eu me senti diminuído. Sofri o que os colegas chamam de uma capitis diminúcio máxima. Porque eu nunca, em toda a minha vida, consegui ouvir com as orelhas. Nunca. As orelhas, para mim, no máximo, servem de anteparo ao som. E não sou tão privilegiado como alguns que têm mais projetadas um pouquinho, que é para não perder nada. Eu não ouço com as orelhas. Eu ouço com os ouvidos, quando ouço. Ouvido é para ouvir quando ouve. Se for ouvido feminino, ouve mais. Ah, como elas ouvem. Ouvem e escutam. Conte alguma coisa para ela e daqui a 3 anos conte diferente para você ver. Não, senhor, não foi assim, não. E vai dizer para você, tintim por tintim, como é que você disse 3 anos atrás. Para nós, ela fala agora de um jeito, daqui a 15 minutos de outro, daqui a meia hora de outro, nós só falamos, aham. Porque o homem ouve com muita atenção. Batendo o pezinho de ansiedade, doido para sair, e fala, aham. Se quiser brigar, pergunte para ele, o que foi que eu disse? Pois bem, o ouvido, quando muito, ouve, mas não decide nada.
Aliás, às vezes ele decide não ouvir. Então precisamos modificar a definição. Retórica é a arte de conduzir as palavras para atingir ouvidos e mente, cérebro. Aqui sim eu tenho o centro de decisões. É o cérebro que raciocina, que compara, que estabelece uma lógica. E para nós, operadores do direito, para nós, advogados, com muita honra, advogados, é muito importante que atinjamos a mente, o cérebro do julgador. Porque a nossa missão é obter aquilo que se convencionou chamar o livre convencimento do juiz. E para obter o livre convencimento do juiz, não basta atingir-lhe os ouvidos, tem que atingir a sua mente. Uma mente que está logicamente montada, que vai saber o suporte jurídico, o suporte fático, a relação de causa e efeito, o nexo daquilo que nós estamos falando. E se estivermos falando fora disso, não vai nos dar a mínima atenção. E se redigirmos alguma coisa daquele jeito que se vê por aí, estamos perdidos. E não há vergonha maior para um advogado do que ter a sua petição indeferida por inépcia. Inépcia. Doutor, o que você quis dizer aqui? O que você está pedindo? O que você quer arrazoar que eu não estou entendendo? Por quê? Não estamos atingindo o cérebro, a mente, o centro pensante. Por isso, nossas palavras, escritas ou faladas, têm que atingir ouvidos e mente, cérebro, inteligência, rácio, razão. Basta isso? Vocês sabem que muitas das decisões que tomamos, das mais sérias, não o fazemos pela lógica, pelo cérebro, pela razão, mas pela emoção. Ah, nós somos seres impregnados de emoção, e a emoção nos faz tomar decisões de que talvez nos arrependamos depois. Mas nós tomamos aquela decisão emocionados com alguém que falou muito bem, com alguém que escreveu de maneira que tocou a nossa alma. Esta, sim, é a comunicação jurídica eficaz. Atinge ouvidos, atinge mente e vai lá no coração. Porque sabem de uma coisa? Vou falar baixinho aqui, ó. Fica só entre nós, as cabeleireiras e a torcida do Corinthians. Juiz também tem coração. Tem coração. Tem sentimentos. Tem alma. Tem emoção, mas nem sempre nós chegamos lá. Porque nós ficamos na frialdade da lógica. Ficamos na frialdade das palavras técnicas e nos esquecemos que ele vai decidir também pela emoção. Sim, mas ele tem que se basear naquilo que o código estabelece. Sim, mas o código estabelece um espaço muito largo entre o mínimo e o máximo, de 3 a 6 anos, de 6 a 12 anos, de 12 a 30 anos. A dosimetria está a cargo do juiz, de quanto ele se sensibilize com aquilo que lhe é apresentado. Ah, se nós soubermos trabalhar. Ah, se nós soubermos atingir as fibras do coração e demonstrar que aquela pessoa que ali está, na condição de réu, sofrendo por parte de toda a sociedade e do seu acusador, palavras tão duras, é um ser humano. E se nos lembrarmos de Jean-Jacques Rousseau, lembraremos que todos os seres humanos nasceram
puros e bons. Ele nasceu bom. Foi esta sociedade que ora o está acusando, que lhe deu a condição de endurecer o seu coração, de armar a sua mão. Ele não faria sozinho. Era uma criança como todas as outras crianças. Frágil, dócil, amável. E se hoje se converteu em um facínora, quais foram as razões? E certamente, meritíssimo juiz, e certamente, digníssimo representante do Ministério Público, nós, sociedade, ajudamos a que isso acontecesse. Nascido talvez numa favela, sem conhecer seu pai, sem ter a mão paterna para orientar seus primeiros passos, o que lhe restou, senão os exemplos ruins, maus, de uma sociedade corrompida. E onde estava o Estado nesta hora? Onde estava a sociedade nesta hora? Depois, quando começou timidamente a agir aqui e acolá, e a receber orientação de pais de rua, onde estava a sociedade que não viu isto? Mas agora, aqui está a sociedade com seu dedo adunco, acusador, sem se dar conta de que isto não aconteceu por acaso, não aconteceu sozinho, não aconteceu sem a participação promíscua da sociedade que hoje o acusa. Muda a situação, muda o perfil. O que nós estamos fazendo? Atendo-nos ao código, atendo-nos às palavras escritas na doutrina? Não, estamos falando ao coração, à alma, mexendo o interior, o íntimo, o âmago de um ser humano que tem a competência de julgar. Comunicação jurídica eficaz, oratória jurídica, envolve apenas esses dois elementos: eloquência, verbosidade, fluência verbal, quantidade de palavras, mas que não devem ser soltas aleatoriamente, mas seguir um método, uma linha, uma coerência, e esta é ditada pela retórica, a arte de conduzir as palavras. E não pensem que são apenas as palavras. A expressão fisionômica faz parte. A inflexão de voz, ora elevada, ora bem tênue, também integra a retórica, a postura, a gesticulação, o olhar. Tudo isto compõe a retórica, que é a arte de conduzir as palavras para atingir ouvidos, mente e coração e alma. Eu gostaria de falar muito mais, mas não vou fazê-lo. Quero apenas lembrar que no passado se entendia que aqui estava a razão, a rácio, a inteligência, e aqui a emoção, uma distância razoável. As neurociências vieram demonstrar que não há esse distanciamento, que tudo está aqui, nesta parte que é a imanência do grande arquiteto do universo, que é Deus, que é a presença de Deus, que é o sopro com que o Criador animou a massa inerme e inerte que fora feita do pó. E ali está a sua presença, a sua imanência, que é o espírito, que é a razão, que é a inteligência. Essas neurociências demonstram que o hemisfério esquerdo do cérebro é o hemisfério da razão, da lógica, da coerência, da precisão. E o hemisfério direito é o hemisfério da emoção, da sensibilidade,
da criatividade, da intuição. Quando nós temos uma mensagem baseada apenas na razão, no hemisfério esquerdo, ela é precisa, exata, matemática, cartesiana até, e chata de doer. Dá sono, dá vontade de ir embora, dá o questionamento: o que é que eu estou fazendo aqui? E quando ela é baseada apenas no hemisfério direito, da emoção, da criatividade, ela é gostosa, ela é agradável, ela nos empolga. Mas quando vamos peneirar, não tem substância. O que fazer então? Mesclar inteligentemente esses dois fatores. Dar o suporte jurídico, dar os nexos causais, dar a razão, a fundamentação de maneira lógica e coerente, mas dosar com o sentimento, com a emoção, tocar a alma, chegar ao coração, mostrar as razões que às vezes a própria razão desconhece. E como tinha ameaçado antes, vou concluir agora. Vocês acham que em um tribunal, em um processo, quem está sendo julgado é o réu? Vocês acham? Se achavam, mudem de ideia. O réu é secundário. O réu é adjetivo. Quem está sendo julgado, de fato, é o advogado. É para ele que converge a atenção de todos. É para as suas palavras, para a sua sustentação, para o seu comportamento, para o seu desempenho. E se esse seu desempenho for eficaz, ele terá condições de inocentar um culpado. Mas se não for, ele poderá levar à condenação um inocente, por inépcia sua, por falta de capacidade, por falta de competência. Por que é que os cidadãos de bens, os cidadãos abastados, procuram os melhores advogados? Por quê? Porque eles querem uma defesa eficaz, forte, sólida, bem construída. Aí está, meus jovens colegas, atuais e futuros. Aí estão algumas orientações, algumas diretrizes para o uso daquilo que se constitui na nossa ferramenta de trabalho, no nosso instrumento. A comunicação não pode ser algo usado aleatoriamente. Deus nos deu condições de usar habilmente, sabiamente, esta bênção que se chama comunicação. Alguém poderá dizer: mas eu tenho problemas. Em gramática já deu para identificar um. Eu se sinto inibido, mais um, quando vou falar. E aí eu lembro um cidadão que queria ser orador, mas de alguns pequenos problemas. O primeiro deles é que ele era gago. Basta, chega. Como é que alguém vai ser orador sendo gago? Mas não era só isso. Ele também tinha a voz fraca, mal formada. E não havia, à sua época, esse recurso que nós temos de reprodução do som, de ampliação do som, de microfone, de caixas de ampliação. Era no gogó. E ele tinha a voz fraca e mal formada. E havia mais um problema. Ele tinha cacuete. Você já conversou com alguém que tem um cacuete? Você consegue prestar atenção no que ele está falando? Ou você começa a esperar o momento que ele vai manifestar o cacuete? Qualquer coisa que fuja à normalidade, desvia a atenção. Bastaria que eu estivesse assim,
para que ficasse o tempo todo. Mas por que ele está com a gravata para fora do paletó? E se mesmo estando dentro do paletó, se ela estivesse com o nó torto, para onde iria a atenção? Mas está torto, não? Será que ele não percebe? A sede dele não podia dizer? Não tem um espelho para ver? E a atenção se dispersaria. E sabe o que estariam fazendo os visuais? Porque aqui nós temos sinestésicos, auditivos e os visuais. Sinestésicos e auditivos estariam muito incomodados. Mas os visuais estariam pegando o nó e colocando no lugar. O tempo todo colocando no lugar. E a atenção iria para os ares. Pois bem, ele era gago, tinha voz fraca e mal formada e tinha cacuete. Quando falava, movimentava alternadamente os ombros. Olha a figura. Sem poder contar com fonoaudiólogos, que ainda não havia. Com o curso de oratória, pelo menos o meu, que ainda não existia. Ele teve que recorrer àquele recurso de que todos nós dispomos, que é a imanência, a presença de Deus, que é a inteligência. E ele procurou meios próprios e desenvolveu um método para curar a gagueira. Enchia a boca de pedras e com isso forçava o aparelho fonador a corrigir-se. Ia para junto da arrebentação das ondas e procurava falar com a voz tão forte que cobrisse o ruído das ondas quebrando na rocha. E fazia exercícios debaixo de 2 espadas, de tal maneira que o corpo se ferisse e procurasse se corrigir. Mas não foi só isto. Estudou muito. Copiou 8 vezes uma obra volumosa chamada História da Guerra do Peloponeso, de Tucídides, um dos grandes clássicos da literatura grega. Para aumentar seu vocabulário, aprender a construção frásica, a harmonia das palavras. E sabem o que aconteceu? Tornou-se um orador. Não apenas um orador, mas o melhor orador da sua época e um dos melhores de toda a história da humanidade. Por 3 vezes, recebeu a coroa de ouro que os atenienses davam ao seu melhor orador. Estou falando de Demóstenes, que viveu de 384 a 322 a.C. Está aí a minha pequena e modesta contribuição a vocês. Saibam que o Brasil, a humanidade, São Paulo, precisam de bons operadores do direito, de bons advogados, de boas advogadas. Isso depende apenas de vocês. Obrigado.